Começa agora o programa Pessoas de Valor e hoje a gente está aqui num lugar que talvez, se você assiste todos os programas, você já reconhece esse cenário aqui, porque nós estamos em São Paulo, nós estamos aqui com uma entrevistada internacional, que é a Sherry Paulson. E para ajudar nessa entrevista, né, nosso co-apresentador e também tradutor simultâneo, Roberto Debski, porque o nosso inglês, assim, né, a gente sempre fica pensando se a gente faz a entrevista toda em inglês e depois coloca a legenda ou faz como a gente fez da última vez, que é a gente vai bater num papo em inglês e aí o Roberto vai passando para você em português. E nós estamos aqui no Ipiranga, num lugar maravilhoso aqui, que é um centro de treinamentos, onde a Sherry veio para passar um pouco da experiência dela aqui para as pessoas. Né, Roberto, hoje o programa é contigo, né? Eu tô aqui só de coadjuvante para fazer essa abertura e a gente já começa então com você. É um prazer estar aqui com a doutora Sherry Paulson, que é psicoterapeuta e assistente social nos Estados Unidos. E ela trabalha especificamente, veio dar um treinamento em relação ao autismo. Então, como o MDR é utilizado nas pessoas com autismo. It's a pleasure to have you here. Thank you for your cooperation. And I'm introducing you and saying that you are an expert in autism treatment with EMDR. So we like you introduce yourself and say something about your work. Please. Estou pedindo para ela falar sobre ela, o trabalho dela, introduzir o que ela faz com o MDR. I'm Sherry, and I'm currently a psychotherapist at Memorial Medical Center, their outpatient department, and I specialize in children and trauma. And because I have a niece with autism, I started working with children in that area. Ok. Ela é uma psicoterapeuta americana que trabalha no Memorial Center dos Estados Unidos e trabalha com trauma, e como ela tem uma sobrinha que tem autismo, então ela começou a trabalhar com MDR e autismo. For how many years have you been working with EMDR and autism? I finished my EMDR training in 1998, and right after that someone brought me a child with autism. And also serious behavior problems that no one had been able to take care of. So I just said, well, I'll just try this EMDR. Okay. Ela disse que ela terminou a formação dela em EMDR em 1998 e trouxeram uma paciente com autismo e sérios problemas comportamentais e cognitivos, e ela decidiu utilizar o EMDR para o tratamento. And how was it? Well, eventually, this child that was nonverbal and having all kinds of sexualized behavior and running away from everywhere and not able to learn, gradually he disclosed sexual abuse, and his nonverbal status went to being able to verbalize things, and he ended up being able to go to school with help, and all the sexualized behaviors stopped and the running away stopped, and he still had autism but was able to function very successfully after that. How old was he? 8 at the time. Era um menino de 8 anos que tinha autismo severo, não verbalizava, tinha passado por uma situação de abuso sexual, tinha comportamento sexual inadequado, fugia, não conseguia contato, e com o tratamento, gradualmente, ele começou a verbalizar, ele foi para a escola com ajuda, o comportamento sexualizado diminuiu, e também as fugas, né, que ele fugia das pessoas também reduziu, então ele passou a ser uma criança funcional. Eu queria, Roberto, me permite perguntar, se você perguntasse para ela sobre essa relação de MDR e autismo, assim, porque me parece que é uma luva para uma mão, né? Isso é assim, tem a ver? He's asking about the relation between autism and EMDR, how one adapts to another. What do you think about it? That's
a question for about 3 days, but EMDR is an amazing therapy because even though I don't think we're exactly sure how it works, but it helps the brain work better, it helps the brain process information better, and also allows the individual to focus in on their body and kind of tune in more to what's going on in their body. The other thing about EMDR is that it doesn't require lots of talking, because a lot of people with autism have some deficits in that area. So much can be accomplished with no talking, and just using the bilateral stimulation. Also, just one. Translate. Muita coisa, né? Ela falando que a EMDR é uma terapia fantástica, embora a gente ainda não tenha exatamente a certeza de como ela funciona, mas é uma técnica que melhora a parte cognitiva, o funcionamento, aprender a comunicação, e é uma técnica que tem uma vantagem também muito boa, que não precisa verbalizar, até porque no autismo os portadores, os pacientes não conseguem muitas vezes verbalizar, então é uma técnica muito bem utilizada, com ótimos resultados nessa terapia do autismo. And can you say something about autism, the pathology, the spectrum? Foi pedir para ela falar algo sobre o autismo, o transtorno do espectro autista, como nós chamamos, né? The definition of autism is constantly changing, and the approaches to autism. So now they, after a lot of research, they feel that one of the causes of autism is a genetic issue, and it can be inherited, but there are still lots of other kinds of autism that have a different etiology, and there's not been enough research into the effects of pollution, but there does seem to be a relationship between autism and the environment in that area, and also possibly in just what happens in the placenta before children are even born, because it's a situation that occurs in, it's the brain wiring. Okay. Yeah. Porque o autismo tem muitos aspectos. Uma questão que se fala muito é da transmissão genética, né, do componente genético do autismo, mas também tem outras etiologias que estão sendo estudadas e descobertas. Então tem a questão ambiental, talvez a poluição tenha algo a ver com isso também, questões em relação à gestação, então a placenta, alterações podem talvez também iniciar esse quadro do autismo, e tem a ver com a gente chama de wiring, com as conexões cerebrais, com as redes neurais, como o cérebro se conecta as informações, conecta a cognição, disso que se trata basicamente o autismo. And in your experience, because autism is a very wide spectrum, when you have patients seriously compromised, what is the result of them in usual? Perguntei que o autismo ele tem um espectro muito amplo de comprometimento, desde casos gravíssimos até casos leves, né? E qual, em geral, a experiência, o resultado que ela acompanha com esses pacientes graves? So I have a number of patients that are compromised, serious compromised, nonverbal, not able to live on their own, need help with many things, that have responded very well to EMDR. And I have one guy that people thought they would have to institutionalize, and after quite a length of EMDR, but he's able now to live in an adult family home, so he is not locked up anywhere, where which was what they originally thought would have to happen. And what is his age when you started? Now he's 40. He's 42
2, I think, right You now. know, and you started with him at what age? Oh, about 5 years before that. Ok. Ela está dizendo que tem muitos casos de pacientes gravemente comprometidos. Ela está citando um caso em especial de um homem com cerca de 37 anos, quando começou o tratamento, que se achava que ele teria que ser institucionalizado, porque não conseguia viver por si só, tinha um sério comprometimento. E com o tempo, com o tratamento, hoje, 5 anos depois desse início, ele consegue viver num lar, né, com uma família, e teve um desenvolvimento muito positivo. Assim, a gente fala, claro, a questão do autismo, né, que a gente está colocando até por conta do evento que ela veio e tal, mas a gente vê a expansão do MDR como um todo em diversas outras práticas também. Será que ela poderia colocar um pouquinho como ela vê essa questão da expansão do MDR no mundo? You, as an experienced EMDR therapist, what could you say about the expansion of EMDR in the world and in other areas of acting besides autism? Well, I am an EMDR consultant, so I've been going to some trainings, and I've presented in like Edinburgh and some EMDR Europe situations, and the progress that people are making in other countries is just amazing. The research that they're doing, and so when it started out, EMDR was a trauma therapy, and now it's like spread out. It has so many uses that it's stunning. And because Francine Shapiro, who founded EMDR, but has really pushed for research, so now we have research going on all over the world. Okay. It's amazing. Ela está dizendo que ela é uma consultora em EMDR, então ela já foi em diversos locais para apresentar treinamentos, ensinar sobre EMDR na Europa, em vários locais em Nibur. Então ela fala que o EMDR começou como uma terapia focada para o trauma, para o estresse pós-traumático, e foi através das pesquisas, e a própria Francine Shapiro que iniciou o EMDR no mundo, ela estimula demais que se façam pesquisas científicas a respeito, e elas vêm sendo feitas. Então hoje o MDR consegue ser utilizado em diversas outras práticas, diversas outras patologias, além daquela inicial do trauma, então inclusive o autismo que a própria Sherry Paulson vem apresentar aqui hoje em seminário aqui no Brasil. Roberto, aí a questão que acrescentar até por uma questão de as pessoas às vezes que estão nos assistindo, né, a gente fala da questão do autismo e também falar dos traumas, né, então a gente fala de guerras, de traumas pessoais, né, que as pessoas vivem de diversas situações aí, inclusive a questão da violência mesmo que a gente vê no mundo. A gente pode considerar, por exemplo, enquanto técnica, enquanto ferramenta, né, esse universo como se fosse um facilitador da comunicação entre o terapeuta, por exemplo, e essas pessoas. A gente pode chamar isso como um facilitador. O MDR ser um facilitador? Isso, nesse sentido de catalisador, de melhorar a comunicação entre, por exemplo, a terapia e essas pessoas, por exemplo. Porque me parece que quando as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de verbalizar, talvez a técnica entre com uma ferramenta muito mais precisa, que é o caso, por exemplo, do autismo, que as pessoas muitas vezes não conseguem se comunicar. Não sei se ela poderia falar um pouco sobre essa questão. Saying that EMDR as a therapy nowadays can be a facilitator and a factor of communication between the therapist and the patient because of the non-verbal aspect, because traumas sometimes occur. Autism, you have a very great number of non-verbal patients, and in trauma sometimes you cannot talk about the trauma and the non-verbal part. And the EMDR is very useful in this as a therapy. Yes. As far as trauma is concerned, we're talking trauma. Okay. Yeah. So people that can't, we know now that trauma is stored in the body, right? So people that can't access that trauma because of dissociation, because they can't connect with their body, they can't put words to what they're feeling. So the EMDR and the way that it works enables those people to
be able to get into their body and heal the trauma that way. And for many people, it makes a whole new life for them. Ok. Ela está dizendo que o trauma é uma situação que fica armazenada no nosso corpo. Então, o MDR, como uma técnica que ajuda a acessar, né, essa memória corporal, ela é muito útil e traz muitas vezes a oportunidade de uma nova vida, porque a pessoa consegue lidar com aquilo, trazer aquele trauma para refazer as conexões, vamos dizer assim, como a gente aprende no MDR. E aquele trauma que está isolado, de repente ele se comunica com outras áreas e passa a ser uma memória razoavelmente funcional e a pessoa consegue lidar com aquilo. Então, um trauma que era muitas vezes incapacitante, hoje em dia pode ser lidado de uma maneira interessante. Eu tenho até uma pergunta para fazer. And we know that, including like Freud, studied the trauma in the age of intrauterus to 5 years old is the non-verbal phase. A child cannot express the traumas and the memories, so EMDR is very useful in children because of that also. Well, in children, you know, their cognition was not developed at that time, too, when the trauma happened to very small children, so they don't have words to express it. They just, you know, have the body sensations, especially from sexual abuse. And so EMDR is very helpful with calming down those body sensations and sometimes taking the traumatic experience and putting it in a way that they can express it. Então ela está falando que as crianças nessa fase não verbal, principalmente até os 5 anos de idade, elas não verbalizam o trauma, né? Eu perguntei sobre o trauma em criança, né? Na verdade não traduzi a pergunta. Sim. Eu perguntei sobre o trauma em crianças, que até o Freud estudava isso, a gente estuda na consciência sistêmica da fase do intraútero até os 5 anos de idade, é aquela primeira fase onde a criança sofre muitos traumas na história de vida que vem da família também. E não verbaliza. E ela não pode verbalizar porque não é nem capaz de fazê-lo, né? Em qualquer época. E o MDR, como uma terapia que acessa o corpo, ele consegue trabalhar muito bem com as crianças e devolver à criança um aspecto funcional e saudável de vida. Não é? Perfeito. Olha, eu vou chamar um rápido intervalo aqui, porque a gente está estourando já o bloco, afinal, meia hora de programa é isso, né? Então a gente volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Bom, voltei aqui ao Marca Pessoal pela segunda vez, agora como Dindinha, voluntária, auxiliando todos os novos participantes, e a experiência foi incrível, tão maravilhosa quanto a primeira. A primeira eu pude transcender, aprender, eu estava muito travada, muito resistente a algumas vivências, mas eu pude deixar tudo isso de lado e seguir sendo uma pessoa melhor. E esse aprendizado é constante, eu pude vivenciar tudo isso novamente com a oportunidade do pessoal do Marca Pessoal.
e proporcionar esse momento tão prazeroso para as outras pessoas, contribuir para que elas encontrem a melhor forma de viver a vida. Então, parar, respirar, olhar para dentro é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Eu só posso ser muito grata a toda a equipe do Marca Pessoal. Eu tenho certeza que as pessoas leigas que estão assistindo esse programa devem assim, meu, que loucura, né? Aonde foi a psicologia? Porque a gente está falando de uma metodologia, até no primeiro bloco falei de técnica do universo, porque assim, como classificar o MDR, Roberto? Queria que ela falasse um pouquinho sobre essa questão desse universo do MDR, né? Porque, claro, né, é um universo gigante que a gente está falando aqui, como eu coloquei, até classifiquei como um facilitador, né, de comunicação, mas é muito mais abrangente do que isso, né? Sim, porque traz a funcionalidade para as pessoas, né? E no autismo isso é muito importante. Posso perguntar isso para ela, sim. About the theory of Siegel, of windows of tolerance, that we can bring autistic people to a social relationship and they become functional again, can relate to others. What can you say about this? Perguntando sobre o conceito da janela de tolerância de Siegel, que as pessoas voltam, né, que de um nível que não conseguem interagir, socializar, de repente com a metodologia do MDR conseguem se tornar mais adaptadas, né, ao mundo e socializar. I use the window of tolerance to demonstrate that people with autism are seldom in the middle and have, you know, their ability to tolerate things is very small due to their anxiety and their sensory processing and their general hyper arousal, okay? So EMDR helps calm all of those things down and helps them learn ways to handle that. So their window of tolerance, which is the space, Very narrow. but it gets bigger with Gets EMDR. bigger. And so then they can have a better chance to be independent and to be successful in the world by being able to decrease that hyperarousal and decrease their anxiety, and then they can actually think and stop and you know, take a measure of the world and figure out how to solve their problems, and don't have to be afraid of huge meltdowns and tantrums and being locked up and people not understanding them. Okay. And also helps their communication significantly. If their arousal level is not over the top and their anxiety is not paralyzing them, then they can communicate better. Okay. Ela está explicando que a questão da janela de tolerância, o autista ele tem uma tolerância muito pequena, então ele vive sempre numa hiperestimulação, um grande grau, grande nível de ansiedade, e isso também atrapalha demais a interação social, a lidar com as pessoas. Então, através da metodologia e do MDR, essa janela de tolerância ela pode ser ampliada. E o autista não precisa ficar assim, refém, vamos dizer assim, de tantos estímulos, de tanta ansiedade. Ele consegue lidar melhor com as pessoas, consegue interagir melhor, não precisa ficar muitas vezes tão tocado, tão movimentado através dessa hiperestimulação, dessa ansiedade, e ele consegue ter um convívio social, uma interação com as pessoas melhor e consegue passar a partir daí, interagir, verbalizar, se comunicar e tem um papel social assim muito melhor com as outras pessoas. Na verdade é uma janela, literalmente, que se abre para essa pessoa, né? Sim. He's saying that this window of tolerance, when it grows bigger, it's a window for the world also, né? Não é? Agora vamos perguntar qual a percepção que ela está tendo do Brasil, né? Com o grupo aqui, como que está vendo esse grupo, essa... How do you see the EMDR movement in Brazil? Oh, well, this is my first time in Brazil, and I am
just amazed. It is such a wonderful group of people, and I met Anna and a number of the other people that are responsible for the organization, and I am just amazed. I just can't say enough about what a wonderful reception and the wonderful work that they're doing. It's just great. It just makes my heart sing. Ela está dizendo que o grupo aqui do Brasil é fantástico, que ela foi muito bem recebida e acolhida pela Ana, pelo pessoal da Associação Brasileira de MDR, Ana Castelo, que a gente já entrevistou, falando de MDR na infância, não é? Então ela se sente maravilhada, que é um grupo fantástico e o coração dela está cantando. Ela falou assim, heart is singing. Você quer fazer uma pergunta para fechar? A gente está chegando no final do programa, né? Então vamos. Eu costumo dizer no programa sempre que a gente faz umas perguntas mais contundentes, assim, para colocar as pessoas na parede, assim, com alguma coisa. Mas assim, eu não sei se você vem com essa pergunta, se não gostaria de colocar para ela até que ponto, por exemplo, a metodologia, né, avança em relação a, por exemplo, consciência sistêmica, outras técnicas que vêm, outras metodologias que vêm também avançando pelo mundo. Assim, queria fazer uma comparação, sabe, do MDR com consciência sistêmica, constelações e outras. Não sei se ela conhece, vou perguntar. Tá, não. Não necessariamente constelações, né, mas. How do you see the work of the MDR methodology with other techniques or other methodologies? How do they work together? What is your experience about this? Well, I'm trained in a number of other things. What? Which ones? Much training in CBT and, of course, mindfulness and some other kinds of things. And EMDR just, so when you're doing EMDR, I mean, there's mindfulness right there. I mean, you're right. So it couldn't be any more mindful. And CBT has, you know, when you're doing your negative cognition and all of that, so it has a nice place in there. Or when you're, you know, teaching some strategies. In my experience, though, even though there's similar research on the two, I've used both, and I think that EMDR just like has multiple uses and is much more effective and lasts longer than the CBT. And a lot of my people can't do CBT because they can't, you know, they can't make all those associations and things, but EMDR, they fly. It's okay. Ela está dizendo que ela é treinada também em outras metodologias, como CBT, como mindfulness, meditação mindfulness, e que elas têm pontos em comum, se completam muito bem, porque na verdade para ela o MDR é como se fosse o mindfulness, né? Porque mindfulness, a meditação, sim, traz de volta, integra corpo e mente, a cognição, né? Traz de volta aqui pro presente. O MDR faz isso de uma maneira fantástica, e ela acha que o MDR, a técnica CBT às vezes é mais dificultosa dos pacientes, principalmente talvez com autismo, levarem adiante, mas com o MDR os pacientes eles voam, né? Eles conseguem ir muito bem e ter resultados fantásticos, e o importante, né, isso, né, trazer as pessoas de volta à vida, ao convívio, a terem um nível de independência, e acho que isso ela passou tão bem durante a entrevista dela. É uma aquisição fantástica que o MDR consegue trazer para nós aqui, para o mundo inteiro, né? Então, congratulations for your wonderful work, and thank you for bringing us all this knowledge, your experience. Eu estou agradecendo ela por trazer para nós o trabalho dela, a experiência, tanto conhecimento que ela tem. And come whenever you can here, okay, to teach us. Wonderful. Venha sempre para nos ensinar. Thank you. E aí você vê com exclusividade aqui na Santa Cília TV, no programa Pessoas de Valor, uma entrevista desse porte, né? Muito orgulho, né, de ter uma pessoa como essa, né, um dos principais nomes no mundo aqui com a gente do lado aqui, podendo tocar nela, né? Então, muito legal. Fiquem com a programação da Santa Cília TV e a gente volta na semana que vem com Pessoas de Valor.